ADA-TV está com uma série especial dos 45 anos do IFA, o Instituto de Filosofia de Apucarana. E hoje eu estou com o padre Marcos Bertanha, que foi mais um dos reitores do IFA. E vamos conhecer um pouco dessa história, desse período que ele ficou como reitor, estando à frente do IFA. Obrigada, padre Marcos, por estar conosco nesta série especial. E já começo perguntando, padre, qual foi o período que o senhor foi reitor lá do IFA? Eu agradeço, Rose, a oportunidade. Também saúdo todos os que nos assistem. Que Deus abençoe a todos. Eu fiquei no IFA de 2007 até o final de 2017. Então, por uma década, foi o período que eu fui reitor do IFA. Foi bastante tempo, né, padre? Bastante. E eu já começo perguntando como era a juventude, né, daquela época. Eles tinham a mesma preparação que tem hoje ao entrar no seminário? Como que era um pouco a preparação daquele tempo? Então, eu peguei o IFA numa situação um pouco diferente do que é hoje. Antes de 2007, o IFA era um seminário provincial. Então, vinham os seminaristas das dioceses da província de Londrina estudar no IFA, Londrina, Cornélio Procópio, Apucarana. E a partir de 2007, então, já deixou de ser um seminário provincial e tornou-se um seminário diocesano apenas. Então, a formação, o processo de formação era basicamente o mesmo da filosofia, mas nós não tínhamos o propedêutico na época. O propedêutico foi uma iniciativa que surgiu depois. Quando eu iniciei em 2007, então não se tinha o propedêutico, que é essa etapa preparatória, né, para iniciar a filosofia. Então esta era a diferença que nós tínhamos na formação dos seminaristas daquele tempo. E também não tínhamos estruturado, como nós temos hoje, o SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional, que hoje faz um trabalho assim bem organizado, bem sistemático junto às paróquias, acompanhando os vocacionados. A gente não tinha na época toda essa estrutura que temos hoje. Não tinha os encontros vocacionais? Nós tínhamos os encontros vocacionais, que eram feitos assim diretamente no seminário. O contato era feito, os reitores do seminário com as paróquias, com os seminaristas. Nessa época nós estávamos formando, né, o serviço de animação vocacional nas paróquias, já se tinha uma certa caminhada e estávamos procurando assim envolver, né, engajar mais os representantes do SAV, né, os animadores vocacionais paroquiais. Então, procurando fazer essa interação dos animadores vocacionais paroquiais com os vocacionados e também com os seminaristas. Hoje em dia, o trabalho é mais organizado, né? Hoje tem a secretaria, com a Silvia trabalhando lá, que mantém um contato direto com os animadores vocacionais, com os vocacionados, né? Então, os encontros, eles são feitos, mas assim, o acompanhamento é muito melhor, com muito mais qualidade hoje. Se faz como se fosse um filtro, né, padre? Sim. Antes de entrar no seminário, e isso é muito importante, né? Sim, com certeza. É necessário. Com certeza. Padre, quais são os desafios de ser reitor? Então, os desafios são muitos, né? Lidar com a juventude hoje, trabalhar com a juventude hoje. Primeiro, é uma grande graça, uma bênção você trabalhar com os jovens, mas também é um desafio muito grande. Quando eles chegam no seminário, né, você inserir nesse processo, né, de vida comunitária, que hoje em dia as famílias são cada vez menores, né, com menos filhos, né, na nossa sociedade impera essa ditadura do individualismo, né, e depois criar esse ambiente comunitário é um desafio muito grande. Também inserir na dinâmica da vida de oração, na vida espiritual do seminário, é diferente da vida espiritual que se tem na família, que se tem na paróquia, é desafiador. Também inserir nesse mundo acadêmico dos estudos, né, a filosofia. A filosofia é um curso bastante exigente, né, que exige se ler muito, né, se dedicar bastante. É um desafio inserir neste mundo. E na pastoral, né, envolvendo já na pastoral, né, mais amplamente, no seminário eles têm essa oportunidade
de se envolverem com as pastorais, quase no nível diocesano, né? Pensando também no nível diocesano, não só paroquial. Então, tudo isto constitui desafios bastante importantes, mas o que é bom é a gente ver assim os passos que muitos deles conseguem dar, conseguem se engajar, se envolver, né, e crescer muito. Uhum. E como que o senhor se sente, agora uma particularidade, né, tocando neste assunto, um seminarista que o senhor viu entrar e o senhor está lá um dia na ordenação dele? É assim, imensamente gratificante, né, para a gente. A gente é um instrumento na mão de Deus, a gente entende que aquela vocação ali, o surgimento daquela vocação, o despertar daquela vocação, né, a inscrição no coração daquela pessoa de uma intuição vocacional, isso tudo é Deus quem faz, é Deus quem chama, né? Todo o desenvolvimento deste jovem, né, até chegar o dia da ordenação presbiteral, isso tudo a gente atribui à graça divina. É Deus quem acompanha. A gente é meramente um instrumento de Deus, um instrumento da igreja neste processo de acompanhar esses jovens. Mas é assim imensamente gratificante, né, quando a sensação de um trabalho bem realizado que deu o seu devido fruto, né? Então, é o momento de agradecer a Deus realmente por conceder essa graça. Aquele jovem que chega à ordenação e também todo o trabalho que é feito da formação, né, que conseguiu produzir também, dentro do possível, este fruto. É interessante destacar que esse serviço de formação presbiteral ele não é feito individualmente, né? Eu sempre tive esta consciência, é uma equipe que funciona e não é coisa da minha cabeça ou da cabeça do outro padre, né, desse ou daquele reitor, mas é uma equipe que trabalha unida e que vai acompanhando este jovem no discernimento vocacional, no crescimento. Isso, um conselho de formadores, isso mesmo, com o bispo, que é o maior formador. Muito bem. Padre, a gente sabe, né, foram muitos desafios nesses 10 anos, mas uma experiência marcante nesse período que o senhor esteve à frente do IFA? Então, eu vejo assim, que a experiência mais marcante é essa, de você ver o jovem que entra no seminário e muitos deles vão crescendo, vão amadurecendo, né? Vão progredindo na fé, né? No crescimento humano e chegam à ordenação presbiteral. Eu acho que isso é o mais marcante, né? Mas mesmo aqueles que não permanecem no seminário, depois vão discernindo a própria vocação e descobrem que não querem se ordenar padre, mas querem ser bons cristãos fora. E muitos, né, fazem muito bem esse papel, né? É muito interessante, eu acompanho alguns que saíram, né, e que estão nas comunidades, né, alguns constituíram família e que levam para a vida, né, tudo aquilo que aprenderam no seminário, a grande formação que receberam no seminário. Era muito interessante o período de férias, ali dezembro, perto do Natal, no mês de janeiro, que é o período de férias. Então, muitos que às vezes estão longe, em outras cidades, se formaram, têm lá a sua profissão, e nessas férias, passando por aqui, sempre visitavam o IFA. É muito interessante conversar com eles, né? A recordação, né, que eles têm do tempo de formação, o que viveram, né? O aprendizado que ficou, né, os valores que eles levam para a vida, né, as referências que levam para a vida, amizades, que muitos mantêm bastante amizade, né? Então, o seminário é um período extremamente marcante na vida do jovem, extremamente marcante, de quem permanece, né, e de quem sai também, porque aquele período é essencial, vai ser para sempre lembrado como uma marca no coração da maioria deles, como uma marca muito positiva. É para a vida, né? Ô padre, como o senhor se sente estar fazendo parte dessa história, né, dos 45 anos do IFA? Sinto a imensa gratidão a Deus, à Igreja, por esta oportunidade. O nosso seminário de filosofia é um seminário que é uma referência, né, de boa qualidade. Eu acho que há um reconhecimento, sempre houve um reconhecimento, né? Então, ao longo desses 45 anos, foi um trabalho constituído por muitos, né, e que
deu ao IFA realmente assim uma excelente qualidade, tanto acadêmica quanto na formação, né? É um trabalho feito assim com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, com muita responsabilidade, né? Alguns que foram reitores ou que trabalharam diretamente no seminário não estão mais entre nós, estão na glória do Pai, mas muitos outros permanecem conosco e me inseri neste grupo, né? No hall destes que escreveram essa história. Eu sinto assim muita gratidão a Deus, muita gratidão à igreja por essa oportunidade, por essa feliz oportunidade. Muito bem. E o senhor gostaria de falar mais algo sobre esse papel importante que é o IFA na formação dos jovens? Então, eu vejo assim o IFA, o nosso seminário, né, na formação de muitos jovens. Eu não sei exatamente a quantidade, mas acho que perto ou mais de 500 jovens já passaram pelo IFA, com certeza, né? São muitos. E com certeza o efeito, né, a marca muito positiva no coração destes é realmente imensa. Só peço a Deus que permita que a gente continue com o nosso seminário, que a gente continue realizando esse serviço. É um dos serviços de qualidade da Diocese de Apucarana. Que Deus possa nos iluminar, que permaneça por muitos e muitos anos esse serviço, formando novos ministros ordenados para a Igreja de Jesus Cristo. Padre, nós estamos num ano importante, que é o ano vocacional, né? Sim. Nesse ano que o IFA está fazendo 45 anos, é um ano de festa, né? Rumo aí aos 50 anos, né? Quem sabe daqui 5 anos já estamos festejando, né? O jubileu de ouro do IFA. Padre, gostaria que o senhor fizesse um convite, né, aos jovens que estão até nos assistindo a não ter medo de corresponder à vontade de Deus. Isto, né? É o terceiro ano vocacional do Brasil. E o IFA tem essa história bonita, né? 45 anos e, de fato, estamos caminhando e certamente daqui a 5 anos vamos estar celebrando com muita alegria o jubileu de ouro do nosso Seminário Diocesano de Filosofia. Meu convite aos jovens é que não tenham medo, ao sentirem no coração o chamado de Deus, que possam acolher este chamado. Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa felicidade. Eu sei que o mundo oferece muitas oportunidades, muitas chances, mas a verdadeira felicidade, aquela que permanece, a felicidade plena, só acontece quando nós configuramos a nossa vida à vontade de Deus. É preciso fazer com que a vontade de Deus seja um imperativo na vida de cada um de nós. Corresponder à vontade de Deus, descobrir qual é o plano que Deus tem para a minha vida e ser obediente a esta vontade de Deus é o caminho seguro para a felicidade, mas não uma felicidade provisória, momentânea, passageira, mas uma felicidade definitiva, plena. É isso que Deus quer para todos nós. Então, não tenham medo de procurar o serviço de animação vocacional na sua paróquia, venha conhecer o nosso seminário, faça esse processo de discernimento vocacional e se realmente esta for a vontade de Deus para a sua vida, abrace, acolha com muito amor, realmente vale a pena. Padre Marcos, e algo que o senhor olha, né, para o prédio do IFA e o senhor vê, ali tem a minha marca? A capela do IFA. Desde quando eu cheguei lá, então, existia a capela, evidentemente, bem cuidada, né? Mas não existia com aquela beleza artística que tem lá. Então, desde o início, eu sempre tive a intenção de cuidar para se construir a capela, né? Se restaurar a capela, para que ela ficasse daquela forma que está lá. O monge beneditino, Dom Manuel, trabalhou na toda a parte artística, ajudou em todo o processo da reforma. Está belíssimo, né? E ficou uma capela, na minha opinião, muito bonita, muito digna para o seminário. Nesse processo formativo, a capela é o coração do seminário, deve ser o principal ambiente do seminário e um local que seja digno, que favoreça a oração, a inspiração. Então, acho que a nossa capela tem de fato este conceito. Então, olhando assim, o que eu olho humildemente, com orgulho, assim, é a capela do IFA, com certeza. Muito obrigado, Padre Marcos Bertanha, que Deus abençoe também a sua missão, né? Que tem um traço importante da formação dentro de tantas vocações. Amém, eu que agradeço a oportunidade.
E obrigada a você que esteve ligadinho aqui na DA TV. Continue assistindo os vídeos dessa série especial dos 45 anos do IFA e continue ligado em todos os vídeos da DA TV, este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.